Em 1966, Amália Rodrigues, a famosa fadista portuguesa, ela cantou pela primeira vez um fado. A letra era de Reinaldo Ferreira e dizia o seguinte: quem dorme à noite comigo é meu segredo, mas se insistirem lhes digo, o medo mora comigo. Mas só o medo, e cedo porque me embala. Não vai e vem de solidão, é com silêncio que fala, com voz de móvel que estala e nos perturba a razão. Gritar quem pode salvar-me do que está dentro de mim, gostava até de matar-me, mas eu sei que ele há de esperar-me ao pé da ponte do fim. Estamos a viver tempos sem precedentes, estamos a viver inquestionavelmente circunstâncias nunca experimentadas por muitos de nós. Inquestionavelmente o assunto mais falado nas notícias, nas TVs, nas redes sociais, nas conversas interpessoais e privadas é como é que vamos poder combater a disseminação do SARS-CoV-2, este vírus que tem causado a doença a que chamamos Covid-19. Sabemos que este novo coronavírus é altamente contagioso. Rapidamente ele continua a disseminar-se pelo globo terrestre, a espalhar-se pelos países, deixando um rastro de sangue, um rastro de suor, um rastro de lágrimas. E, no entanto, podemos também considerar que a coisa que tem sido mais contagiosa do que propriamente este vírus é o medo que se tem generalizado. Não encontrando limites para nacionalidades, para etnias, para status social ou económico. Este vírus, que é extremamente contagioso, sendo que a única medida que temos neste momento eficaz para que ele continue a propagar-se é única e exclusivamente o isolamento, mas sabemos e temos visto que não é só o vírus que é contagioso, também o medo é contagioso. E temos que reconhecer que há inúmeras razões práticas e reais para que as pessoas estejam assustadas, que estejam com medos. Em termos económicos, o descalabro nas bolsas, desde logo. Nas últimas semanas, nos últimos 4 anos de recuperação, de crescimento e de capitalização bolsista, pura e simplesmente desapareceu em apenas algumas semanas. Os últimos 4 anos foram eliminados em apenas 2 semanas. As escolas estão fechadas. O comércio está fechado. Há empresas em layout, há trabalhadores que trabalham para essas empresas que não sabem quando vão regressar ao trabalho, nem tão pouco em que circunstâncias o irão fazer. A verdade é que nós não sabemos muito sobre o futuro mais imediato que temos para a frente. E particularmente uma ansiedade acrescida para os chamados grupos de risco. Aqueles que são mais suscetíveis ao contágio e são mais suscetíveis a terem dificuldades no tratamento da doença porque o seu sistema imunitário está deprimido. O medo é assim contagioso e tem-se propagado. Mas mesmo antes da ocorrência deste surto, já todos nós sabíamos o que era sentir medo. Todos nós já tivemos medo de alguém ou de alguma coisa. A palavra medo vem da palavra latina metus, que significa inquietação, terror, ansiedade. Assim, a definição que encontramos no dicionário relativamente ao medo é a seguinte: o medo é um estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaça, real, hipotética ou imaginária. É uma preocupação com um determinado facto ou possibilidade, é uma apreensão, um receio. Então, percebemos desde logo que o medo surge tanto em circunstâncias reais, meras possibilidades que possam ocorrer, ou mesmo de fantasias por nós criadas. Sabemos também que o medo manifesta-se com diferentes graus de intensidade. Pode ir desde uma simples preocupação ou inquietação, ou até mesmo ao pavor e ao terror. E quando experimentamos medo,
A verdade é que a batida do nosso coração, ela aumenta. A aceleração da respiração acontece. Verifica-se uma contração dos nossos músculos e todo o corpo fica preparado ou para lutar ou para fugir. E existe todo o tipo de medos. Medo de falar em público, medo da solidão, medo da rejeição, medo de tomar decisões, medo de coisas novas, medo de ser criticado, medo de ter conflitos, medo de envelhecer ou medo de ter medo. E quando o medo deixa de ser uma emoção passageira ou uma reação instantânea perante uma circunstância e se torna numa realidade permanente, desenvolve-se aquilo a que alguns chamam de doença ou de patologia, nomeadamente fobias. Claustrofobia, o medo de lugares apertados ou fechados. Aiquemofobia, medo de agulhas e seringas. Nictofobia, medo do escuro. E alguns vão gostar mesmo desta fobia. Ergofobia, que é o horror ao trabalho. E podia continuar descrevendo-vos uma enormidade de medos e de fobias. A verdade é que o medo faz parte da nossa vida. A verdade é que vivemos numa sociedade que tem explorado mesmo este medo, tornando-se mesmo um negócio. Umas vezes de forma declarada e aberta, outras vezes de formas relativamente subtis e subreptícias. E alguns procuram usar o medo até para proveito e para negócio, conforme vos dizia. Alguns instigam o medo para apresentarem soluções de proteção e de segurança, como, por exemplo, as companhias de seguro ou as empresas de vigilância. Reparem, eu não estou a dizer que nós não devemos ser precavidos, não devemos nos defender perante imprevistos, não é isso. Mas cuidado quando nós nos deixamos dominar pelo medo. E mesmo os políticos, em diversas circunstâncias e situações, têm explorado o medo das massas para justificarem a necessidade de tomar medidas de violação dos direitos fundamentais, das garantias e da liberdade dos cidadãos. E não vos estou a falar deste caso concreto em que estamos a viver um estado de emergência, mas mesmo antes disso, porque, reparem, este estado de emergência, as medidas que têm sido decretadas são para o nosso benefício, claramente, e são transitórias, mas antes desta circunstância, vocês sabiam, por exemplo, que abaixo do Porto existem câmaras de vigilância, porquê? Por causa ou em nome da segurança. Com pretexto da segurança, nós passamos a estar vigiados. Também de uma forma mais subtil, à exploração do medo e dos nossos medos. Dou-vos o exemplo, por exemplo, da indústria, da moda. A moda explora o nosso medo de rejeição, o nosso medo de não sermos aceitos porque não usamos determinado traje e que equivale a um determinado nível de estatuto social. Também o próprio jornalismo, quantas vezes alimenta a desgraça e a catástrofe, explorando o medo. Ainda há pouco tempo, a semana passada, creio que a SIC usava imagens de conflitos e confrontos com a polícia lá em Inglaterra e dizia que era a respeito da pandemia da Covid-19. A verdade é que aquelas imagens diziam respeito a 2015. Depois vieram retratar-se. Também a indústria da cosmética explora o medo do envelhecimento. Miguel Cervantes, o escritor espanhol, ele escreveu o seguinte: um dos efeitos do medo é perturbar sentidos e fazer que as coisas não pareçam o que são. Um exemplo disto foi o ano a seguir aos atentados do 11 de setembro lá nos Estados Unidos. Generalizou-se o medo de viajar de avião. E a verdade é que o ano seguinte, porque as pessoas passaram a viajar não de avião e muitas com medo passaram a viajar de carro, os acidentes e as mortes na estrada aumentaram em 1.600. Foram mais 1.600 mortes que aconteceram de pessoas que tiveram medo de voar. O medo pode então distorcer a realidade. E não raras vezes o medo escraviza e aprisiona. Miyakoto, o escritor moçambicano, ele escreveu o seguinte: quem vive no medo precisa de um mundo pequeno, um mundo
que pode controlar. E muitas vezes, e vezes sem conta, o medo que nos domina impede-nos de realizar sonhos, de construir, de edificar e de alcançar os desejos que Deus tem para a nossa vida. Em Eclesiastes 11:4 diz o seguinte: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Por outras palavras, se estivermos à espera das condições ideais para fazermos alguma coisa, nunca iremos fazer nada. O medo de falhar é um medo poderoso que nos impede, muitas vezes, de avançar e que temos necessariamente que enfrentar. Sabem, a Bíblia tem algo a ensinar-nos acerca do medo? Gostava de vos dizer que sim. Esta é uma preocupação que nós encontramos na Bíblia. Em primeiro, nós temos que perceber qual é a origem do medo. De facto, o tema do medo é repetido e recorrentemente tratado nas Escrituras. Então, se nós quisermos identificar a origem do medo, é entender como é que ele surge. A ciência vai nos dizer que o medo é um mecanismo de defesa que emana do processo evolutivo do homem. A Bíblia diz uma coisa diferente. Claramente, a Bíblia diz-nos que o medo surgiu com o pecado. Em Gênesis, no capítulo 3 e versículo 10 do livro da Bíblia, logo no início, capítulo 3 e versículo 10 diz: e ele, está-se a referir a Adão, disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então percebemos claramente que o medo surge como consequência do pecado de Adão e Eva. Adão e Eva tinham pecado, tinham percebido que estavam nus e esconderam-se. E quando ouvem a voz de Deus que vem falar com ele, que os chama, sabem, muitas vezes nós temos a ideia de que Deus é uma entidade sobrenatural que está além, mas ele é um Deus que se relaciona e fala individualmente com o homem. Então Deus fala e Deus vem para falar com eles. E eles o quê? Eles temeram, porque tiveram consciência do seu pecado. Em 2 Timóteo, no capítulo 1 e versículo 7, numa carta de Paulo a um amigo seu e discípulo, ele dizia: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, se o medo não vem de Deus, de onde é que ele vem? O medo, conforme vos dizia, surgiu assim, já relatado logo no primeiro livro da Bíblia, e vai ser uma constante ao longo do tempo, ao longo de toda a Escritura. E é por isso que, vez após vez, nós encontramos Deus a falar com o homem e a dizer-lhe: não temas, não te espantes, tem bom ânimo. Paulo, um missionário e apóstolo, ele teve medo. Um guerreiro como Josué amedrontou-se. Um líder como Gideão acovardou-se. Abraão, o amigo de Deus. Moisés, o líder do povo. Elias, um grande profeta. Os próprios discípulos que andaram com Jesus. Todos eles tiveram medo. E porque tiveram medos, e medo também, todos eles ouviram as palavras de Deus ou do próprio Jesus, que lhes dizia: não temas. E que ensino podemos então ter na Bíblia? Como lidar com o medo? Eu gostava de vos convidar a lermos um texto da Escritura que relata um episódio de como um rei e toda uma nação lidaram com o medo. No momento de aflição, no momento de angústia, no momento em que parece que tudo ia acabar. Eu convidava-vos então a abrirem comigo no livro de Crônicas, quem tiver as vossas Bíblias, e vamos ler o capítulo 20. A leitura é extensa, mas é necessária para que nós possamos perceber todo o enquadramento deste episódio. E diz então o seguinte, capítulo 20, primeiro livro de Crônicas, a começar no versículo 1, diz o seguinte: e sucedeu que depois disto os filhos de Moabe e os filhos de Amon e com eles outros dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão de além do mar e da Síria, e eis que já estão a Hazazon Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá.
E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor também de todas as cidades. De Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, não há quem te possa resistir. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do povo de Israel e não a deste para sempre à descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobreviver, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. E então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jael, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no vale diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ao Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando. Levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa diante dos armados, dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e dos das montanhas de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. E nisto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Versículo 29. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Logo no versículo 1, nós podemos ler: sucedeu depois disto. Sabem, Josafá tinha sido um bom rei. Se nós lêssemos o capítulo anterior, nós íamos perceber que tipo de rei tinha sido Josafá. Josafá tinha restabelecido o sistema judicial em Israel. Tinha estabelecido uma justiça verdadeiramente justa. Tinha acabado com a corrupção. Tinha levado o povo a adorar e a voltar-se para Deus. Então, quando Josafá está então a fazer o que é agradável, aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é positivo, que é a favor do povo, que os inimigos se levantam e o rodeiam. E o seu reino fica em questão. E a primeira verdade que eu gostava de salvar e de lembrar é esta. É que nós identificamos neste episódio, esta circunstância, quando nós estamos a fazer o que é certo, aquilo que é agradável e aprazível a Deus, vai haver oposição. Vai haver inimigos que se vão
levantar. E reparem que no versículo 2 nós vemos que não era nem um, nem dois, mas eram logo 3 países, 3 reinos que vinham contra Josafá. E qual foi a reação de Josafá? Ele teve medo. Numa primeira circunstância, Josafá ficou aterrorizado. A segunda lição que nós tiramos deste episódio é que Josafá, apesar de ficar aterrorizado, apesar de ficar com medo, ele não desesperou. Josafá tornou o medo numa oportunidade. E este é um desafio para cada um de nós. Muitas vezes nós ficamos focados no problema, nós apenas vemos o problema e não percebemos as oportunidades que esse problema, que essa crise nos traz. E que oportunidade era esta, em concreto, para a vida de Josafá e deste povo? Bem, a oportunidade era a oportunidade de buscar mais incessantemente a Deus. Josafá, no meio da aflição, não vai tentar negociar a rendição com os seus inimigos, e ele não fugiu às suas responsabilidades enquanto líder, enquanto rei. Pelo contrário, ele lidera o povo a buscar em Deus o livramento. E nós vemos isto nos versículos 3 e 5. E este é um traço de um homem de Deus. Este é o traço de uma mulher de Deus. E vejam que toda a sua atenção está focada em Deus. No meio do aperto, no meio do terror, no meio da dificuldade, ele não fica desorientado. Ele tem toda a sua atenção focada em Deus. No versículo 6, vemos de que forma é que Josafá buscou o Senhor. Ele decreta um jejum. E é interessante que todo o povo correspondeu à sua convocatória, afirmativamente. O povo está com o seu rei. Josafá começa por buscar a Deus, clamando por livramento. Não. No verso nós vemos que a primeira coisa que Josafá, ele inicia declarando quem Deus é. Só entendendo quem Deus é que nós podemos, no meio do terror, no meio do pavor, desfrutar de paz. Josafá leva então o povo a olhar para quem? Para Deus e para aquilo que Deus é. E a pergunta é: quem é Deus para ti? Quem é Deus para ti? No versículo 7, depois de se referir a quem Deus é, Josafá continua a lembrar a fidelidade de Deus para o povo e para com ele próprio já no passado. Lembra também o compromisso, a aliança feita de Deus com o povo, quando a dedicação do templo. No versículo 9 nós vemos que o povo mostra agora que no meio da aflição, do pavor, tal como o seu rei, o povo vem ao lugar certo. Ele vem à presença de Deus. Quando obstáculos, quando as dificuldades surgem, quando a inquietação surge, aonde é que tu vais procurar paz? Aonde é que tu vais procurar livramento? Aonde é que tu procuras socorro? O povo aqui, juntamente com Josafá, vem à presença de Deus. Vem ao templo, vem à casa do Senhor, que representava a manifestação da presença de Deus. E no versículo 12 que nós lemos, nós vemos que perante o clamor do povo, o que é que acontece? Perante a oração do povo, perante a intercessão do povo, o que é que acontece? Deus responde. E responde de forma imediata. Sabem? Deus também responde de forma imediata. Às vezes demora tempo para nós, para Ele não. Mas outras vezes Ele responde imediatamente. Porque Deus está próximo. Deus responde à oração porque Deus está próximo. Deus responde ao clamor. No versículo 15 do Salmo número 50, nós podemos ler: invoque-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus está perto. Deus está perto daqueles que o invocam. Deus está perto do necessitado. Deus está perto daquele que precisa de socorro. Versículo 13. Nós vemos que a resposta veio através de um levita. Sabem? É curioso. A resposta não veio através do rei, a resposta não veio através de um sacerdote ou de um profeta. A resposta veio através de um levita.
de alguém que tinha menor responsabilidade. E talvez tu não sejas um líder, talvez não sejas alguém que tenha um nível de responsabilidade acrescida, mas sabes, Deus pode usar-te a ti. Pode usar-te a ti para seres a resposta para quem está ao teu redor. Tu és a resposta para aqueles que estão em necessidade, para aqueles que estão com receio e com medo. Se tu fores porta-voz da palavra de Deus para a sua vida. Sabem, o mundo precisa de ouvir nesta circunstância que nós atravessamos, nesta pandemia, a voz de Deus. O que é que o SARS-CoV-2 tem feito, este vírus? Ele tem uma capacidade destruidora. Este vírus tem-nos feito lembrar que há algumas coisas que devíamos saber de antemão, mas que agora ele nos faz relembrar. A importância das coisas pequenas. A importância de que, afinal de contas, nós somos todos iguais. Algo tão pequeno, algo que nem pode ser visto à vista desarmada, põe em causa todo o sistema económico, todo o sistema financeiro, todo o sistema bélico dos diversos países. Afinal de contas, nós somos igualmente frágeis. Afinal, somos todos iguais. Que coisas em que muitos de nós temos colocado a confiança e que esta pandemia nos tem feito ver que apenas não é mais do que um mero castelo de cartas. Que afinal não somos nem tão fortes, nem tão poderosos, nem tão sábios, nem tão conhecedores como afinal nós nos considerávamos. Vamos continuar. No versículo 14, Deus respondeu de imediato. E qual foi a resposta? A resposta foi: não se preocupem, a luta não é vossa, a luta é minha. E mais à frente, no versículo 18, e quando Deus responde de uma forma clara. E o que é que o povo faz? O povo não entra em triunfalismos, mas o povo humilha-se e adora. No dia seguinte, o povo vai para a batalha. Quem vai à frente não são os guerreiros, são os músicos. E é quando o povo começa a louvar que a derrota dos inimigos acontece. Olha, se tu tens medo na tua vida neste momento, eu desafio-te a louvar a Deus. A abrires o teu coração, a contemplares quem Deus é. O inimigo maior que tu tens neste momento, que é o medo, ele vai ser derrotado. Ele vai ser derrotado. Em resumo, nesta circunstância, neste texto, o medo deste homem Josafá levou-o a buscar a Deus. Josafá declarou quem Deus era, proclamou o seu poder e a sua soberania. E quando Josafá lembra da fidelidade de Deus e o povo se junta a este clamor, Deus responde: não temas. A luta não é vossa, a luta não é tua, a luta é minha. E desta vez não vais ter que lutar. Eu lutarei por vós. É isto que Deus nos diz lá no versículo 17. Mas também te diz hoje a ti, naquilo que estás a passar, naquilo que tu estás a viver. E quando o povo louvou, a vitória aconteceu. O medo é contagioso. Mas sabem, não é só o medo que é contagioso. Também a esperança é contagiosa. E temos um contraste entre aquilo que a sociedade nos diz para lidarmos com o medo e temos um contraste daquilo que a Bíblia nos diz para lidarmos com o medo. E a resposta da ciência para as fobias e para os medos, sabem qual é? Ou é a medicação, ou é a terapia. E na primeira, com a medicação, tenta-se regular o funcionamento do cérebro responsável pelo medo. Na segunda, tenta-se que o paciente ultrapasse os seus medos, dotando de ferramentas que o permitam confrontar os medos e ultrapassá-los.
Mas sabem qual é a resposta da Bíblia? A resposta é diferente. Em todas as circunstâncias que eu vos dizia há pouco que Deus tinha dito e que falava com o homem e dizia não temas, em todas estas circunstâncias não tem a ver simplesmente com o ultrapassar de um medo, mas sobretudo de perceber quem está ao nosso lado. Por isso, este vírus terrível que nos obriga a ficarmos isolados, não devemos, no entanto, esquecermos de quem está ao nosso lado. O não temas de Deus ocorre porque Ele está presente. Em Deuteronômio, no capítulo 13, 31 e versículo 8, diz: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas nem te espantes. E esta é a verdade que se repete com Abraão, com Josué, com Salomão, com tantos outros. Deus está presente. Então dizia-vos que o medo é contagioso, mas não é só o medo que é contagioso. E a verdade é que nós somos veículos e agentes de transmissão. Tu és um agente de transmissão. E sabem porque é que o medo foi tão facilmente e é tão facilmente contagioso? E uma das razões é que todos nós somos estes agentes de transmissão e de contágio. Não agora de um vírus, mas deste sentimento de medo ou de pânico até. E talvez tu não estejas infectado com o vírus, mas sabes, tu transportas alguma coisa. Porque todos nós transportamos alguma coisa. E nesta circunstância em concreto, todos nós somos agentes transmissores ou de medo ou de fé. Porque a fé também é contagiosa. E a escolha é nossa. Eu gostava então de vos convidar agora a avançarmos um bocadinho no texto bíblico e vamos para uma carta escrita por Paulo à igreja de Tessalónica. Esta era uma igreja que estava a viver momentos de grande dificuldade, de perseguição, de uma realidade que os poderia levar a estarem em pânico, e a viverem em medo. E perante estas dificuldades que esta igreja atravessava, era muito fácil eles sucumbirem ao medo, e tinham razões para isso. Mas sabem, vamos ver o que é que Paulo escreveu a esta igreja? Logo no capítulo 1, no versículo 2 desta carta, nós podemos ler: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo lembrava-se de 3 coisas destes cristãos, destes seus irmãos: da sua fé, do seu amor e da sua esperança. E como é que era possível eles terem estas coisas quando estavam a viver momentos tão difíceis, onde tinham todas as razões para se esconderem com medo? Uma razão principal: Cristo. Eles tinham fé, eles tinham amor e esperança por causa do Senhor Jesus Cristo. Não era por causa daquilo que viam no mundo, não era por causa daquele que os pudesse atentar contra eles, mas por causa daquele que era Senhor sobre o mundo, por causa do Senhor Jesus. No versículo 5, Paulo continua e acrescenta: porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E aquilo que Paulo aqui diz é: quando eu vos trouxe o Evangelho, as boas notícias, as boas novas, não foram meras palavras, mas sim demonstração também de poder, porque havia transformação, porque havia mudança, porque havia poder. O significado da palavra Evangelho é isto mesmo: boas notícias. Boas notícias também são contagiosas. Não é só o vírus que é contagioso, não é só o medo que é contagioso, não é só estas circunstâncias difíceis que são contagiosas. A fé é contagiosa, as boas notícias são
contagiosas. E agora imaginem quando for encontrado um tratamento, uma vacina contra o SARS-CoV-2 e a doença da Covid-19 ficar resolvida. Imaginem quando for encontrado um tratamento. O que é que acham que vai acontecer? Rapidamente as notícias vão correr. Rapidamente esta informação vai circular. Certo? Então, pois gostava de vos falar de outras boas notícias, que não têm a ver apenas com a cura de uma doença, mas sim com a cura da doença espiritual, da qual enferma a humanidade. Não apenas uma cura física, para a qual nós podemos e desejar uma cura, mas sim uma libertação de uma doença espiritual que enferma todos nós. Porque Jesus não veio para os saudáveis. Jesus veio para os doentes. Ele não veio para aqueles que se achavam impolutos e justos e perfeitos. Ele veio para os pecadores. Ele veio para pessoas como eu e tu. Ele veio para aqueles que estão em necessidade, para aqueles que estão emocionalmente abatidos, física e também espiritualmente. Para pessoas que estão feridas, para pessoas que estão quebradas pela vida. Ou seja, eu gostava que pudesses perceber que Deus não apenas anunciou o seu amor e a sua magnificência, Ele mostrou o seu amor na terra, quando o próprio Deus se esvaziou de toda a sua glória e se tornou como um de nós. Ele se tornou na pessoa do seu Filho Jesus. E Ele era perfeito em todos os sentidos. Ele era sem mácula. Ele era sem pecado. E sabem, este homem perfeito, este varão perfeito, sabem com quem é que ele se cruzou? Com quem é que ele lidou? Ele lidou com os desprezados, com os desvalidos. Ele lidou e tocou nos leprosos. Ele chegou e alcançou às pessoas que a religião rejeitava. E talvez tu já tenhas sentido assim, sentido que ficavas aquém daquilo que Deus quer para ti, daquilo que Deus pretende que tu sejas. Talvez tu já tenhas sentido que já desiludiste a Deus. E às vezes nem acreditas como fizeste determinada e te portaste em determinada circunstância, ou pensado ou sentido de determinada coisa, e por isso te sentes envergonhado, por isso te sentes culpado. Mas foi para estas pessoas que Jesus veio. Ele não veio para pessoas perfeitas. Ele veio por causa daqueles que são imperfeitos, para aqueles que têm uma fé imperfeita. Jesus veio para esses. E Jesus veio para mim. Para aqueles que sabem que são pecadores e precisam desesperadamente de perdão. Pessoas que magoaram outras, pessoas que fizeram coisas que se envergonham, pessoas que precisam de um Salvador. Para aqueles que ficam aquém do paradigma da perfeição e da santidade que Deus requer. Mas sabem, há boas notícias. Há boas notícias. E estas boas notícias que são contagiosas, quais são? São estas. São que nós não podemos, ou que nós podemos, não mais viver separados de Deus, mas nós podemos viver reconciliados com Deus. Nós podemos ter paz com Deus, não através dos nossos esforços, não através das nossas obras, não através dos nossos méritos ou conquistas, não. Nós podemos ter paz com Deus e ser reconciliados com Deus pela sua própria graça e pela fé em Jesus. Aquele que é perfeito entregou a sua vida e morreu numa cruz. E morreu no meu lugar, morreu no teu lugar. E realizou o sacrifício perfeito. Mas ele não ficou morto. Isto também são boas notícias, porque 3 dias depois ele ressuscitou. Deus o ressuscitou. Deus ressuscitou o seu Filho dentre os mortos, para que todos, mesmo todos, tu incluído, pudéssemos ter vida. Todos aqueles que invocarem o seu nome sejam perdoados, suas vidas sejam transformadas, e não apenas salvos do inferno e da morte futura e eterna, mas salvos para viver uma vida ainda nesta terra que faça a diferença. Uma vida
com um propósito. Na cruz, nós podemos ver o amor de Deus. No sepulcro vazio, nós podemos ver o seu poder. Sabem? Porque o que é que nos interessava? Um Salvador, alguém que morresse por nós, que não tivesse poder de nada. Mas Deus não apenas nos ama, mas Ele tem poder para nos salvar e transformar a nossa vida. Em Hebreus, capítulo 7 e 25, diz o seguinte: portanto, está-se a referir a Jesus, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E estas são boas notícias. As boas notícias têm que ser contagiosas, porque nós podemos estar, então, reconciliados com Deus, não por ir a uma igreja, não por frequentar determinada religião, não por dar dinheiro, não por nos esforçarmos apenas por fazer coisas boas e rejeitar as coisas más, mas porque fomos reconciliados por Deus pela fé, tão somente em Cristo e por cremos nele. E quando fazemos isto, nós podemos confiar que Deus irá cuidar de nós em toda e qualquer circunstância. Aí o medo vai dar lugar à fé. Aí a fé vai dar lugar à esperança. E a esperança vai gerar em nós alegria e paz. E estas são as boas notícias que Paulo aqui nos fala. E boas notícias que merecem ser proclamadas. Boas notícias que merecem ser proclamadas. E Paulo continua no versículo 8. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem tanto na Macedónia, na Acaia, e não somente isto, mas também por toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Mesmo nos momentos mais obscuros, mesmo nos momentos mais sombrios, os nossos irmãos lá em Tessalónica, eles creram na bondade de Deus. Quando todos estavam cheios de medo, eles puseram a sua esperança nestas boas novas de que Cristo tinha ressuscitado e que Deus não os deixaria nem desampararia. E a maior notícia que o mundo presente já ouviu, e parece ser um bocadinho duro aquilo que eu vou dizer a seguir, é: não vai ser quando a cura para a Covid for descoberta. Aquilo que o mundo precisa ouvir e que eu preciso de lembrar é que Deus te ama, Deus me ama, e Deus quer perdoar o teu pecado, Deus quer receber-te na sua família, Deus quer te dar vida abundante neste mundo e a vida eterna no porvir. Por isso é que Paulo podia dizer que a mensagem das boas novas se tinha espalhado, porque estes discípulos lá em Tessalónica tinham 3 coisas que vocês neste momento já sabem. Quais são? Por causa da obra da sua fé, do trabalho de amor e da esperança perseverante em Cristo. Estas são marcas de um cristão que contagia o mundo e aqueles que estão à sua volta. Um trabalho de fé, obras de amor e esperança perseverante. Tu és um agente transmissor. A questão é o que é que tu estás a passar aos outros. O que é que tu estás a transmitir? Aquilo que tu tens vale a pena eu ser infectado e contagiado? E como vos dizia, o medo é contagioso, mas também a fé, mas também o amor, mas também a esperança. E tudo isto tem a sua origem não em nós, mas em Deus. Por causa do Senhor Jesus. Não por causa do que nós vemos, não por causa daquilo que nos rodeia, não por aquilo que nós possamos sentir, mas sim por causa de quem Cristo é. E por tudo isto podemos ter fé e não ter medo. E a nossa esperança, certamente que não é apenas momentânea. Ela não apenas é necessária porque as coisas estão difíceis. E por isso nós nos achegamos a Deus. Mas sim, é uma esperança eterna. Em 1 Coríntios 15, 19, nós podemos ler: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, nestes dias desafiantes, somos mais do que nunca chamados a ter fé. A ver além do que as circunstâncias que nos rodeiam. Somos chamados também a agir em amor para aqueles que estão ou vão estar em necessidade, a precisar de uma voz amiga, de uma palavra de encorajamento, de uma ida às compras, porque eles não podem ou não devem sair de casa. Somos também alimentados, ou somos chamados a alimentar esta esperança que temos em Cristo.
de que Ele está connosco, que intercede por nós, que vela e toma cuidado das nossas vidas. O que podemos fazer? Bem, podemos orar, podemos interceder pela nossa nação, pelos governantes, para que Deus lhes dê sabedoria para tomarem as melhores decisões e assim possamos beneficiar desta proteção. Podemos orar por aqueles que estão na linha da frente, por aqueles que estão a trabalhar para que o país não pare. Podemos partilhar aquilo que temos em favor daqueles que estão ou possam vir a estar em necessidade. Podemos proclamar a esperança que temos em Cristo e que nenhum vírus nos pode matar, ou que pode matar. Contudo, nós temos esperança no nosso Salvador e Senhor, não num governante ou nas autoridades. A nossa esperança não está nos investigadores ou nos médicos. A nossa esperança está naquele que, pelo poder da sua palavra, criou todas as coisas, naquele que tudo sabe, naquele que tudo pode, naquele cujo nome está acima de todo nome, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu estou já quase a terminar. Sabem, normalmente nós assustamos e temos medo de coisas que são maiores do que nós, não é? Para muitos de nós, e pela primeira vez na vida, aquilo que nos mete medo é uma coisa insignificante, infinitamente pequena. O coronavírus tem este nome porque vocês sabem que ele tem uma espécie de coroa. Mas sabem, apesar de ele ter uma coroa, não é o coronavírus que reina. A verdade é que para que agora a verdade é que para que até agora muitos que se amavam ou se achavam reis, agora sucumbiram a este rei. Este reinado deste vírus vai ser curto. Mas sabem, se uma coisa tão pequena pode derrubar e subjugar gente tão poderosa, imagina o que é que Deus pode fazer. Por isso é que a sua palavra nos diz que Ele exalta o que se humilha e humilha aquele que se exalta. A verdade é que Deus continua a reinar. Deus não foi surpreendido por esta epidemia. Aliás, muitas outras seguirão. E quem viu a entrevista na passada quinta-feira, creio eu, com o Pedro, um virologista português, o Pedro Simas, ele dizia, cada vez mais nós vamos ter mais epidemias. Curiosamente, a Bíblia já nos alertava para este facto, de que isto viria a acontecer. E a verdade é que é necessário que estas coisas aconteçam. Mas sabem, quando nós estamos em Cristo, quando nós temos o senhorio de Cristo na nossa vida, quando temos e percebemos que não estamos sós no meio da dificuldade, quando Cristo é Senhor na nossa vida, nós não seremos dominados por outros reis, mas sim seremos nós a reinar. Seremos nós que iremos a reinar sobre o medo e não o medo sobre nós. Seremos nós que iremos reinar sobre a inquietação e não a inquietação sobre nós. O reino do coronavírus é um reino de terror, é um reino de medo, é um reino de isolamento, é um reino de doença, é um reino de perda. Mas o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Sabem, quando nós estamos debaixo do Senhorio Cristo e Ele é Rei em nós, então nós reinamos também com Ele. O que é preciso para pertencer a este reino? Tu já percebeste? Em João 3,3, Jesus respondia a alguém que lhe perguntava o que é que deveria fazer para ter a vida eterna. E Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para estar neste reino de paz e de alegria, é preciso nascer de novo. E como é que é possível nascer de novo? Jesus mais à frente respondeu no versículo 5, na verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Em 1 Coríntios 15:50 diz, agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar em corrupção. E foi pelo seu amor por cada um de nós que Ele enviou o seu Filho para, nascendo de mulher, ir a uma cruz, conforme vos dizia, ter ressuscitado ao terceiro dia, ascender aos céus e agora estar coroado de glória
e de honra. E porque nós servimos este rei, nós então podemos também dominar este rei que tem procurado dominar a nossa vida, que se chama medo, que se chama pânico, que se chama terror. O vírus vai passar, mas lembremos que não são as circunstâncias que determinam as bênçãos de Deus para a nossa vida. Nós não sabemos exatamente as consequências dos efeitos económicos que esta pandemia vai trazer. Mas sabem, lá no capítulo 26 de Gênesis, nós podemos ver que num tempo de fome na terra foi quando Isaac semeou na terra. E nesse mesmo ano ele colheu 100 vezes mais do que aquilo que semeou. Porquê? Porque Deus o abençoava. Não é um vírus, não é uma crise que vai impedir a bênção de Deus para a tua vida, se Ele assim o determinar. E nós podemos então focar-nos no problema ou focar-nos nas oportunidades que estão diante de Deus. Isaac semeou quando todos os outros estavam amedrontados, enquanto os outros apenas vislumbravam fracasso e derrota, quando apenas olhavam e viam uma terra seca. Isaac semeou quando tudo o que via era tão somente uma terra árida. E sabem, mas ele não agiu por aquilo que via, mas sim naquilo que queria. E se Deus te quiser abençoar, porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus abençoador, não vai ser nenhuma circunstância que vai impedir o seu agir. Salmo 91:2 diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. E este é o Deus que te ama e que quer tomar nas suas mãos. Ele te quer acolher nos seus braços. Para quê? Para que não importa a circunstância difícil que tu possas ter que atravessar, tu possas mesmo assim ter nele e encontrar nele paz. Salmo 34:4 diz: busquei ao Senhor, Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Que Deus nos abençoe.